Horas depois da possível privatização da Celepar ser aprovada na Assembleia Legislativa, o governador Ratinho Júnior sancionou o texto. Agora a expectativa é de que um estudo sobre a melhor modelagem para desestatizar a Celepar aconteça pelos próximos 8 meses. O texto foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado no fim da tarde de ontem. A partir de agora, o Estado vai encomendar uma série de estudos sobre o melhor modelo para essa nova companhia, que pode ser com alienação parcial ou total dos bens. O processo ainda contempla uma sondagem de mercado, além de audiência pública, e deve ser concretizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo o governo, essa fase deve durar cerca de 12 a 15 meses e vai ser acompanhada pelo Tribunal de Contas. A única mudança em relação ao texto original do projeto é a incorporação de um dispositivo que garante que a Celepar vai propor aos funcionários um programa de demissão voluntária que vai estar condicionado à conclusão desta operação. Conforme o governo, será limitado então a uma quantidade de trabalhadores que não prejudique a capacidade técnico-operacional e econômico-financeira da empresa. Além ainda promove 2 mudanças no Estatuto da Companhia. A primeira delas garante que a sede da Celepar vai continuar aqui no Paraná, e a segunda é que vão ser mantidas no estado as infraestruturas físicas de armazenamento e também processamento de dados existentes pelo prazo mínimo de 10 anos. O texto também cria o Conselho Estadual de Governança Digital e Segurança da Informação. E ouvinte da Jovem Pan News, em entrevista exclusiva aqui ao RIC Notícias Opinião, o secretário de Infraestrutura de Ratinho, Guto Silva, afirmou que a intenção do governo é garantir economia com essa privatização da Celepar. Vamos ouvir o que ele disse. A tecnologia tem mudado de uma forma substancial a realidade, as novas possibilidades, os serviços ao cidadão, tudo na palma da mão. E o governo não pode ficar aquém dessa realidade. Nós precisamos melhorar o serviço ao cidadão, mas naturalmente preocupados sempre com a questão do custo. A Celepar é uma empresa que pertence ao governo e praticamente só atende o governo. É uma empresa que fatura 500 milhões, sendo que 90% do faturamento é o próprio governo que contrata. É uma empresa que olhando a perspectiva de custo, de estrutura, é uma empresa que tem demanda, que o Estado paga praticamente 450 milhões por ano para poder a empresa contratar novos serviços. E a gente sabe que na velocidade que as coisas caminham, é muito difícil a empresa acompanhar o mundo privado, né? Como é que vai competir com as big techs, desenvolvedoras, de arquitetos de software, de engenheiros, com volume e agilidade para poder entregar esse serviço? Então, o objetivo da privatização da Celepar, primeiro, é economizar. A nossa expectativa é que a gente consiga economizar 150 milhões de reais por ano. Ou seja, a empresa fatura 500 milhões de reais por ano, uma economia de 30%, porque nós vamos para o mercado comprar diretamente, né, as mesmas soluções que a Celepar hoje, quase como uma intermediária, acaba contratando o serviço que o próprio Estado está demandando. Então, esse é o princípio de economia que a gente acredita ser muito importante. E, por outro lado, a demanda do Estado por novas tecnologias é imensa. E hoje a Celepar entrega metade desse serviço. Ela não tem velocidade, por ser uma empresa pública, que uma empresa privada terá. Então, vou dar um exemplo bastante simples aqui. Imagine você numa área médica privada, onde você recebe na palma da mão seus exames médicos, seu prontuário e assim por diante. Se a dona Maria, que vai lá no posto de saúde, fica na fila, significa que aquela tecnologia não está chegando. Então, por falta dessas alternativas, é que nós pretendemos dinamizar, trazendo a iniciativa privada para poder ampliar esse serviço, e na ponta é poder melhorar o dia a dia da população, melhorar o serviço à população. Então, nós confiamos que a venda da Celepar vai permitir, de um lado, economizar dinheiro e, de outro lado, ampliar os serviços públicos ao cidadão, com mais dinamismo, com mais oferta, com mais possibilidades, para que a gente tenha um modelo tecnológico muito vinculado ao que já está sendo usado no mundo todo. No mundo da Inglaterra, há um bom tempo já não tem empresa de tecnologia. O Pentágono, a NASA, todas essas empresas com dados sensíveis, né? Eles buscam no iniciativa privada essa possibilidade. Por que não a gente repetir isso no Paraná? Um modelo mais ágil, mais rápido, que a gente consiga economizar. Depois da votação na Assembleia Legislativa, o deputado Sem Bacri do PSD, que é o líder do governo, a Assembleia comemorou a aprovação dessa possível privatização a partir de agora. Nós procuramos manter um diálogo aberto com os funcionários da Celepar, mas sempre levando em conta que é uma decisão do governo de privatização dessa empresa, tendo em vista que o governo entende
que o momento exige uma atitude como essa, esse fortalecimento, para fazer frente aos próximos momentos que vai viver. Nós conversamos com eles aqui, e eles tinham 2 solicitações que foram trazidas até a liderança do governo. Uma delas a gente pôde atender, que era constar no projeto a possibilidade de um PDV robusto. Isso a gente conseguiu colocar, aprovamos na CCJ e aprovamos no plenário. A outra questão é que eles queriam a manutenção dos empregos, a garantia. E eles são funcionários CLTistas, né? E a gente, legalmente, a Procuradoria nos informou que é impossível a gente fazer com que tenha essa garantia em lei, em projeto de lei. Até porque a gente não sabe quem que vai ganhar o processo, que vai sair na B3, e a partir do momento essa empresa que ganhar vai ter a discricionalidade de poder escolher os seus funcionários. É assim em todo lugar. Já o deputado Arilson Chiorato, do PT, que é da oposição, esse voltou a criticar aí o que chamou de pressa do governo do Paraná para privatizar a Celepar e lamentou, inclusive, aí, né, que as emendas que foram apresentadas pela bancada da oposição tenham sido rejeitadas. Nós votamos contrário ao projeto como um todo, porque a gente entende que esse projeto privatiza a Celepar, deixa os dados do povo paranaense expostos, transfere a tecnologia toda pública feita sobre o software livre, sobre o desenvolvimento de sistemas para o mercado privado e vai retardar o Estado. O Estado vai pagar mais caro agora nos sistemas que ele tem. E nós votamos o contrário porque a emenda que a gente colocou, ela foi modificada de uma forma jamais vista aqui na casa, que foi uma junção de emendas com outro teor, que é proibido, inclusive, né? E a gente vai tomar medidas ainda sobre essa situação. Infelizmente, é um desrespeito à oposição aqui na casa. A emenda merecia ir para voto e não foi. A gente poderia perder, como eu acho que ia acontecer, mas pelo menos o direito nosso, a emenda do conteúdo que a gente colocou, tinha que ser votada. O governo do estado informou por meio de nota, né, que essa privatização não interfere na política de proteção de dados dos paranaenses e reforçou ainda que as informações vão continuar protegidas por lei e que vão seguir aí sobre propriedade das pessoas um direito assegurado pela Lei Geral de Proteção de Dados. É o seguinte, ouvinte, quem acaba de se juntar aqui comigo à bancada é a Camila Andrade. Camila, seja bem-vinda, um prazer ter você aqui no RIC Notícias Opinião. Boa tarde. Uma ótima tarde para você, Rafa, para todo mundo que está nos acompanhando. Privatização é sempre um assunto bastante polêmico. Eu chamo atenção aqui, primeiro, para o que defende o governo e também a base ali de apoio do governador, que é todo esse cuidado com relação, né, a essa segurança de que os dados vão ser protegidos principalmente, a melhor forma de se resolver também esse passivo que vai se criar com os funcionários que hoje atuam ali, mas principalmente com algumas questões como a base de onde ficarão esses dados armazenados, enfim, esses mecanismos que vão permitir que o governo do estado ainda tenha algum tipo de interferência e controle dentro dessa empresa. E por que eu digo isso? Porque a gente está falando de um setor que é considerado estratégico. Mais do que em outras áreas, a gente está falando aqui, por exemplo, sobre essa questão do passivo dos trabalhadores, né? Hoje mesmo, Londrina divulgou que vai fazer a concessão da rodoviária e também tem ali um custo para que seja feita toda essa readequação ali na hora da demissão desses funcionários, mas quando a gente fala de empresas de tecnologia ou de qualquer área que seja mais estratégica para o governo, a gente precisa ter alguns outros cuidados. Então, a minha atenção principal, a minha cobrança principal e a de todo paranaense deveria ser justamente na construção agora desse contrato. Lá dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, o que, de fato, os deputados vão redigir, escrever ali, para que a gente consiga ter essa segurança de que essa vai ser uma mudança realmente positiva, que, como o governo do estado está pontuando, vai gerar economia, vai dar mais eficiência para o serviço, para que o cidadão consiga ter acesso a um atendimento de maior qualidade, economia para o Estado. É nesse momento que a gente vai ter essa segurança ou essa certeza, né? Então, ficar muito de olho nesse processo de discussão mesmo, como que vai ser construído esse texto para que a gente não tenha, Rafa, como a gente viu no caso da Eletrobras, pensando aí agora numa privatização federal, um problema a ser criado, né?
No caso, aqueles jabutis que foram inclusos ali e que no final das contas tende a, no médio e longo prazo, gerar inclusive mais custos aos consumidores, aos brasileiros. Então, quando a gente não discute a fundo, não consegue ter ali um bom entendimento do que é o melhor para as pessoas de um modo geral que vão ser afetadas por essa mudança, a gente corre o risco de, ao invés de garantir os benefícios de uma possível privatização, na verdade, acabar conseguindo, né, mais problemas ainda para as pessoas. Então, ficar muito atento só a essa construção do texto para que a gente consiga ter o melhor dos mundos. Esse é um primeiro passo, essa autorização da Assembleia Legislativa para fazer um estudo e identificar aí qual vai ser o modelo que o governo pretende adotar na hora de colocar na Bolsa de Valores para negócio, para jogo mesmo aí, né? Todos os ativos da Celepar com essa privatização. Mas o governo já adiantou, né, que essa reclamação que vem, por exemplo, abraçada pela oposição dos funcionários não vai se manter, vai ter sim demissão de pessoal e assegura, né, por uma outra crítica que tem em relação à questão dos dados, que essas informações estarão protegidas, porque é preciso lembrar que a Celepar é responsável por uma série de informações muito importantes dos paranaenses, históricos médicos de pacientes do SUS, infrações de trânsito que são registradas pelo Detran, por exemplo, né, notas de estudantes da rede pública, é a companhia de tecnologia. Então toda a informação do serviço que você utiliza público passa por esse processo. O que o governo diz é que hoje o sistema de tecnologia é muito ultrapassado, né, muito devagar e que acaba tendo ali uma resposta muito cara para entregar um serviço muito porcaria. Trocando em miúdos, é isso, que a modernização vai trazer ganho para os paranaenses. Agora, o que é preciso, Camila, é isso que você disse, né? Que a gente tenha transparência de que esse processo vem mesmo nesse sentido de melhoria, porque, por exemplo, para essa aprovação, houve um regime de urgência, a sanção foi extremamente veloz e célere também, quanto o serviço que eles estão prometendo entregar a partir disso, mas na audiência pública que foi proposta para discutir a questão, o que a gente observou é que o governo não compareceu. Há uma politização em cima do assunto, é natural que a gente entenda também que não tenha comparecido, mas era importante respeitar o processo democrático, né? E lá defender a proposta, porque se a proposta é tão boa assim, é preciso que isso venha trazer a público também para quem tem ali inseguranças em relação a essa questão. Então a gente vai acompanhar daqui para frente aqui na Jovem Pan News os desdobramentos a respeito disso, né? E também essas promessas todas que o governo vem fazendo de oferecer um serviço melhor com proteção a todos os paranaenses.